Êxodo capítulo 17, pode apagar aqui, querido. Jesus amado, pensei que tinha chegado no céu com tanta luz. Pode apagar o meu irmão também. Não precisa ler não, olha para cá, vai ser colocado aqui Êxodo. Não, porque nós colocamos aqui, meu amor. Tá não, minha linda, nós já olhamos, já examinamos. Livro de Êxodo, capítulo 17, o versículo 8, se não me engano. Não, 14, 15 e 16. Diz assim. Agora eu digo como Jesus: todos me abandonaram. Êxodo capítulo 17, versículo 14 em diante, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro. Volta aí, querido. Presta bem atenção nesse texto, querido. Então disse quem? Foi o Senhor que mandou, viu? Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Pode passar o outro, querida. O 16. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Pai, nós te bendizemos ao Senhor e, como sempre, eu oro nesse lugar. A tua palavra é poderosa e ela já nos enche só em ler. Mas queremos mais do que a palavra logos, queremos a palavra rema, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa trazer vida às minhas palavras, para que eu complete aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Diga aí para o seu irmão: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Diga para o irmão que está do outro lado agora: diga, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Agora diga para o irmão que está atrás: diga, irmão, Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira. Amém? O contexto dessa palavra, nós ouvimos o pastor Diego ministrar no domingo, de uma forma assim tremenda. Deus usá-lo poderosamente. Assim o Senhor faz com o homem que está apegado à palavra. E nós vimos como ele trouxe uma realidade espiritual sobre eventos que aconteceram em campos de batalha, em campos de guerra, quando Eleazar grudou a espada na mão e batalhou e venceu contra os seus inimigos. E esse texto que nós lemos, ele fala também de um momento de guerra, mas eu não quero me remeter a esse momento de guerra, mas algumas verdades nesse texto. A Bíblia diz que os amalequitas se levantaram para lutar contra Israel, para pelejar contra Israel. É incrível, querido, quando nós vamos de Gênesis, depois da queda do homem, até Apocalipse, a Bíblia fala de guerra em quase todas as páginas.
a Bíblia fala de batalha em quase todas as páginas. Todos os livros falam. Porque batalha, guerra, luta é uma realidade. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor nos alistou no exército. Exército é uma força preparada para a guerra. Porque no momento em que nós entendemos que precisamos orar uns pelos outros, interceder, clamar, cuidar, visitar, evangelizar, o nosso adversário, ele realmente se levanta numa guerra. Então Israel estava sendo atacado pelos amalequitas e era um povo muito forte. E naquele momento, Moisés, que estava conduzindo o povo, ele recebe uma direção do Senhor. A Bíblia não traz minuciosamente, mas entendo eu, porque Deus depois o respaldou. Ele recebe uma direção do Senhor e ele faz algo que só tem nesse texto na Bíblia. Em nenhuma outra parte da Bíblia existe algo semelhante. A Bíblia diz que ele chama Josué, e diz assim: Josué, escolha aí homens valentes. E aí eu, parafraseando, né? Vou falar com o pastor Diego, pastor Douglas, já falei ontem, não sei se ele estava na live, falar com o presidente do corpo diaconal: escolha homens que estejam na peleja conosco a partir de domingo, meia-noite, que estaremos aqui em um propósito, orando de meia-noite até 1h da manhã. Tinha dito 2, irmãos, mas até 1h para os irmãos não ficarem com medo. Então, certo, irmão Zezito? Convocar os homens. Então, domingo, de domingo para segunda, domingo, meia-noite, terça, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para domingo, estaremos aqui orando de meia-noite até 1h da manhã. Quantos estarão conosco? Diz amém. Vige que amém, xoxo. Os homens, eu só quero homem, não quero mulher não. Quantos estarão conosco? Diz amém. Pastor, eu tenho medo de sair de casa, eu vou lhe buscar em casa. Pastor, eu não tenho dinheiro para o Uber, eu pago. Pastor, meu cabelo está assanhado, eu compro uma escova. Não se preocupe, o pastor vai dar jeito para você estar aqui. Nós precisamos, querido, fazer coisas que nós nunca fizemos para alcançar resultado que nunca obtivemos. Muitas vezes nós queremos algo mais de Deus, mas nós não damos mais a Deus. Culto de domingo, culto de quarta, escola bíblica, ele está acostumado a vir, que ele disse, é normal para o crente, e, se bem que alguns não vêm, né? Mas é normal. Mas nós precisamos buscar mais, porque quanto mais buscarmos do Senhor, mais nós receberemos. Amém? E aí Moisés disse assim: Josué, escolha aí homens valentes, homens que vão guerrear e vão lá lutar com os amalequitas. E ele vai, manda Josué pega um exército e vai. Só que Josué estava perdendo a batalha, apesar de os valentes estarem ali. O exército de Israel é um dos exércitos mais poderosos, era e continua sendo um dos exércitos mais poderosos da terra, porque Jeová em si é a bandeira do exército de Israel. Amém? Colocou aqui, querido? Meu lindo, meu cheiroso, ganhou uma pizza hoje, vou te dar uma pizza. Então olha bem, querido, Jeová em si, ele é a bandeira do exército de Israel. Amém? Amém, amado? Ei, amém? E Jeová em si é a bandeira da igreja. Quem vai à frente da igreja é o Senhor. Quem vai à frente das nossas batalhas é o Senhor. Nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos e sempre dizendo assim: se o Senhor quiser, vai ser assim. Se o Senhor quiser, vai ser assim. Então ele, o Jeová em si, ele é a nossa bandeira.
É aquele que vai na frente, lá na frente, querido. Antes de eu louvar, eu louvo o nome dele. Antes de eu adorar, eu adoro o nome dele. Antes de eu orar, eu oro no nome dele. Se nos reunimos, é no nome dele. E toda a glória é para ele. Amém? Aí o que acontece? Josué estava perdendo e Moisés disse assim: enquanto você está aqui lutando, eu vou lá para cima. A Bíblia diz que Moisés subiu no outeiro. Josué estava aqui lutando aqui embaixo e Moisés sobe. E é interessante, amado, que Moisés diz assim: Josué, pega as armas, todas as armas que nós tivermos, vai pelejar, querido. Pega lança, pega espada, pega escudo e vai lutar, porque é tempo de luta. Mas enquanto você está usando essas armas aqui, eu vou lá para cima usar outras armas. No domingo, quando o pastor estava começando a ministração, ele disse assim: ah, como eu admiro Davi. Cara, aquele homem é um abençoado. O que é que ele fez? Ele matou Golias, ele pegou a cabeça de Golias, levou para o palácio, mas as armas ele colocou na sua tenda. Alguém se lembra disso? Eu me lembro, irmão, eu fico bem atento. Por quê? Porque ele sabia que em um determinado momento ele iria usar aquelas armas. Então aquelas armas estavam sendo ali guardadas, porque eram armas fortes, poderosas, e tem hora da gente usar mesmo, meu irmão. Mas no meio da tenda de Davi também tinha uma harpa. E tinha hora que ele largava todas as armas e pegava a harpa, querido, e começava a adorar o Senhor, e começava a adorar a Deus. Oh, porque há tempo de lutar e há tempo de adorar, amado. Salmo 18 que a pastora leu, ele é o salmo de Davi, pastor, como a irmã falou, a irmã Marleide, não é isso? Não é isso? Amém, graças a Deus, ainda estou com memória boa. E esse salmo ele fez quando o Senhor livrou ele de todos os ataques e perseguições que ele estava sofrendo. Então, tem uma hora que nós precisamos usar armas mesmo. Mas existem armas mais poderosas do que as humanas. Quando eu estou falando das armas, querido, não é revólver nem faca não, pelo amor de Deus. O pastor está incitando a violência, discurso de ódio, porque hoje tudo é isso, né? Discurso de ódio, pastor, não. Estou falando de recursos humanos. Às vezes, amado, Moisés disse assim: Josué, luta aqui embaixo que eu vou subir para orar. Diga para o seu irmão, orar. Orar. Diga assim para o Senhor: orar, Senhor. Por quê, amado? Presta bem atenção. Moisés diz assim: Josué, ajunta os homens aí que vão para a guerra. Enquanto isso eu vou buscar um auxílio maior. Porque quando nós oramos, nós estamos buscando o auxílio de Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Aquele que representa toda a força do nosso exército, aquele que representa toda a capacidade de luta e de resistência que a igreja tem. Querido, a igreja só existe por causa do nome de Jesus. Você já parou para pensar nisso? A igreja só existe porque ela está centrada, ela está fundamentada em uma rocha que não pode ser abalada. Jesus, ele veio à terra, ninguém pode invalidar. Ele morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia ele subiu, e olha bem, ele desceu às profundidades do inferno. Ele tomou a chave da mão do diabo, e quando ele chegou nos céus, aleluia, os anjos declaravam: que abram-se os portais eternos, que abram-se os portais eternos, para que entre quem? O Rei da Glória. E alguém perguntou: quem é o Rei da Glória? E ele disse o quê? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Aí Moisés disse: olha, tu fica aqui que eu vou buscar auxílio, eu vou orar. E a Bíblia diz que Moisés sobe e começa a orar, querido. E eu quero que a gente entenda uma verdade. Bota aí, querido, eu acho que é o 9, se não me engano, ou o 10. O 9 ou 10. 10. 11. Pronto. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel fazia o quê? O 12. Mas quando ela baixava sua mão, Amaleque o quê? Então olha bem, aí eu pergunto, irmão, que ligação tinha a mão de Moisés lá no monte com a luta lá embaixo? Que ligação tinha, querido? Qual a ligação que é formada quando você na sua casa ora por um filho que está nas drogas lá no meio da rua, você não sabe nem onde ele está? Qual a ligação que é formada quando você ora pela sua mulher, pelo seu esposo? Qual a ligação que é formada quando você libera uma palavra e alguém do outro lado da cidade recebe a visitação do Senhor? O que é isso, irmão? As pessoas não entendem. Moisés estava ali na presença do Senhor, e quando ele levantava as mãos, Israel era fortalecido, e Deus fortalecia o povo de Israel, e eles venciam a batalha. Quando tem alguém intercedendo, Deus está se movendo. Quando tem alguém levantando as mãos para o Senhor baixa as mãos dele para lutar por nós, querido. É por isso que nós aqui nessa igreja nós falamos tanto: vamos orar, vamos interceder. Levante a sua mão e declare: o Senhor é Jeová Nissi, a minha bandeira, a minha força. E enquanto eu estou com a mão levantada, os meus filhos são fortalecidos, a minha família é fortalecida, e Deus vai à frente da minha casa. Xararabacandaramaná. Toda batalha tem funções específicas. É por isso que Deus estabeleceu o marido como sacerdote e a mulher como ajudadora, intercessora, uma mulher que ora, uma mulher que sustenta, uma mulher que intercede, uma mulher que clama. Existe um papel fundamental da mulher no casamento, querida. Agora o pau vai cantar na mulher. Se você, minha amada, não intercede pela sua família, não intercede pela sua casa, só faz murmurar, reclamar, a vitória não vai chegar nunca. Mas se você parar e erguer suas mãos como Moisés fazia, Deus vai fortalecer aqueles que estão fracos. É Bíblia, irmão. Nós não estamos falando de campanha, nós não estamos falando de corrente, é Bíblia. A Bíblia diz que Josué lutava e Moisés orava. Tem hora é assim, querido, o marido vai sair para trabalhar, aí você diz: esse camarada não vai ganhar nada não. Ah, Jesus, eu não sei como vai ser. Não, querido, a minha esposa, eu ia trabalhar no meio de um inferno, e ela tinha um tapetezinho lá em casa. A gente não tinha muita coisa não, mas tinha um tapetezinho de oração. Ela se deitava ali e ficava clamando: Senhor, guarda meu marido, Senhor, sustenta meu marido, Senhor, não permita que nada aconteça a ele, Senhor, não permita que ele seja tentado, Senhor. E todas as vezes nós prevalecíamos. O papel da mulher é orar pela família. Ah, pastor, não é o papel do marido não? Nem se fala, querido. Mas não estamos falando em situações específicas. Na igreja, amado, é a mesma coisa. Tem pessoas que são chamadas para tal ministério, tem pessoas que são chamadas para outros ministérios.
Mas às vezes a gente quer fazer algo que não é nosso. Não, mas eu gosto, mas não é o que Deus te chamou, amado. Não é. Nós queremos fazer evangelismo. Não, o povo não aparece. Mas quer cantar, quer dançar, quer pregar. Cada um tem um papel específico na batalha. O que acontece? O exército de Israel muitas vezes foi colocado em prova. E como o pastor falou aqui, quando Eleazar começou a lutar, os filisteus olharam e disseram: hoje só tem um homem. E ele disse: ali vem muitos que eu vou conseguir derrubar todos eles. E ele começou a lutar, começou a pelejar. A Bíblia diz que todo o povo, e junto os guerreiros, correram, fugiram. Sabe por quê, amado? Porque tem batalhas que é você que tem que enfrentar mesmo. Esses dias eu estava pensando numa frase: percorrendo o caminho do milagre. Alguém sabe quem falou essa frase? Percorrendo o caminho do milagre. É bem recente, querido. Quem falou essa frase direto? Quem falava? Ninguém se lembra? Pastora Ludmila Feber. No momento que ela detectou o câncer, ela começou a ministrar, percorrendo o caminho do milagre. E eu disse: Deus, como é que pode uma profetisa da nação, uma mulher que tinha intimidade contigo, uma mulher que entrava no Santo dos Santos e trazia de lá algo poderoso para encher a igreja do Senhor, e ela anunciou que estava percorrendo o caminho do milagre, e aí? E o Senhor disse: qual o milagre? Qual o maior milagre, irmã? Será que ela não alcançou, Daniel? E o Senhor me diz: você sabe onde ela está agora? Eu digo: Senhor, me perdoa. Porque, querido, por mais que eu seja curado de um câncer, por mais que eu seja curado do AIDS, por mais que eu seja curado de qualquer coisa nessa terra, o meu corpo vai perecer. Mas quando nós alcançamos o lugar da salvação, onde a gente não sente mais medo, onde a gente sabe que o Senhor, o Jeová de si, está nos guardando, e nós podemos dizer: Pai, pode me levar que eu estou pronto. Esse é o maior milagre. Quando nós nos desprendemos dessas coisas aqui, amado, quando a gente batalha e diz como Paulo: olha, eu estou batalhando e estou batalhando bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Pode me levar, Senhor. Eu disse: é mesmo, Deus. Porque muitas vezes, querido, como nós ministramos domingo de manhã, nós não conseguimos nos submeter a debaixo da potente mão de Deus e queremos resistir a Satanás. Não vamos nunca. E aí estava ali Josué lutando e perdendo e ganhando, e lá em cima Moisés orando. Mas chega uma hora, querido, que cansa. É ou não é? Nós, assim, querido, nós temos assim grandes testemunhos, eu e a minha nega véia, de muita coisa que Deus fez nas nossas vidas. E uma delas foi: nós oramos 6 anos para Deus trazer o nosso filho Diego de volta de Maceió para cá, para que ele pudesse completar a faculdade dele, para que ele pudesse assumir o ministério que ele tinha, para que ele pudesse se casar aqui, porque Deus já tinha mostrado à mulher que ele ia se casar.
E nós passamos, queridos, 6 anos orando. E toda vez, amado, que eu dobrava meus joelhos aqui ou em casa, eu dizia: Senhor, eu coloco a vida do meu filho diante de ti. Pai, traz ele de volta. Guarda o lugar dele naquela faculdade. Prepara tudo, Senhor. 6 anos, querido. E às vezes, quanto mais a gente ora, mais a gente vê a coisa distante. E a nossa alma se abate. Meu Deus, o que é que está havendo? E as nossas mãos cansam. Aí vem o quê? A unidade da igreja. A unidade da igreja. A Bíblia diz, querido, que quando as mãos de Moisés cansavam, que Israel começava a perder, o que era que acontecia? Arão e Ur, ao lado dele, levantavam suas mãos e ficavam sustentando as mãos dele. Às vezes, meu amado, você está precisando de alguém que chegue junto de você e diga: rapaz, eu vou orar junto contigo, meu irmão. Mas sabe o que acontece? 2 situações. Às vezes você vai conversar com o irmão e diz assim: irmão, estou passando por uma luta, meu irmão. É mesmo? É, rapaz, passando uma luta com assim. Eita, irmão, tá lascado, viu? O negócio tá feio pro teu lado. Rapaz, olha, pode ser que Deus faça, mas sei não, viu? O cara vai buscar um auxílio, chega, sai, meu irmão, depressivo. Ou então você chega para dizer assim: irmão, estou passando por uma luta. Ah, você não sabe da minha, meu irmão. O cara diz: misericórdia, não vou nem contar a minha. O que nós estamos precisando, gente, é de irmãos, amigos, que parem um pouco para dizer assim: cara, vamos estar juntos nessa oração. Eu vou fazer um propósito com você. Eu vou me agarrar com você aqui, vou sustentar você em oração até tal período, até que Deus trabalhe na sua casa, trabalhe na sua família, até que Deus abra a porta de emprego. Alguns anos atrás, nós estávamos na igreja e Deus me deu um direcionamento. Eu disse: irmão, quantos irmãos estão desempregados aqui procurando emprego? Não me engano, 7 ou foi 9 levantaram a mão. Amém. O senhor vai orar, pastor? Eu disse: não, quem vai orar é a gente. Vamos fazer assim, vamos fazer um propósito com o Senhor. Vamos passar 7 dias orando, de 6 da manhã às 7. Aí o irmão já disse: eita, pastor, esse horário. Vieram 3. Todos 3 arrumaram trabalho. E os preguiçosos, irmão? Sabe por quê, amado? Porque quando a gente se une a você em oração, eu estava dizendo para o irmão esses dias: eu não tenho problema. Meus filhos estão formados, minha filha trabalha, minha mulher é uma benção, minha neta, melhor ainda, as contas pagas, tudo direitinho. A conta no banco, meu irmão, não está não, vamos estar assim. Não tem problema. A nossa luta é com o problema da igreja, dos irmãos. O irmão está doente, o irmão está passando necessidade, o irmão está com problema com a esposa, o irmão está endemoniado, o outro está assim. Então as nossas lutas são as suas lutas. Então quando nós nos movemos para fazer um propósito de oração de meia-noite, 1h da manhã, querido, você acha que para mim não é cansativo? A gente está segunda-feira,
a gente está tirando um dia para descansar, mas quase a gente não descansa, por quê? Nessa segunda a gente já foi visitar a família, com libertação, terça-feira live, quarta-feira culto, quinta-feira live, sexta-feira intercessão, sábado coque, domingo escola bíblica culto. Meu Deus, como é que vocês conseguem? É porque que das nossas orações são por vocês. Enquanto vocês estão lutando aqui embaixo, a gente está lá em cima orando. Agora, muitas vezes, é necessário você se juntar a alguém e levantar as mãos. Pastor, porque até Jesus precisou de Simão, o sirineu, para carregar a cruz. O homem cansa. Batalhar cansa. Lidar com a igreja cansa. Ensaiar para tocar cansa. Porque nós temos outros problemas. Quando eu falo nós, eu falo os levitas, os dançarinos, eu falo os professores de escola bíblica, os diáconos, os obreiros. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos ter essa certeza. Quando as minhas mãos estiverem cansando, alguém vai estar ao meu lado para me sustentar. E eu perguntei qual a ligação que tinha as mãos de Moisés com o povo lá embaixo lutando. Essa força da unidade que move a igreja a vencer as batalhas. Preste bem atenção, amado. Tome uma decisão de compartilhar suas guerras com quem tem a mesma visão que você, que queira te ajudar. Não compartilhe. Eu me lembro como hoje, querido. Acho que há 10 anos atrás, a Sara Farias veio na nossa igreja e ela trouxe uma palavra de Isaías. E no final, dizia assim: entra na casa, fecha as janelas. E ela disse: querido, tem coisa na sua casa que você não compartilha com ninguém, é você e o seu marido e seus filhos. Mas muitas vezes, querida, a gente sai espalhando, a gente sai expondo o nosso esposo, a nossa esposa, sai falando para um, falando para outro. Olha, não, querido, tem coisa que é você e os seus dentro da sua casa. Não precisa espalhar para ninguém, nem para pedir para orar, irmão. É você que tem que batalhar essa peleja. Deus está falando com alguém, querido. Não adianta, amado. Porque quanto mais você expõe, mais você bota lenha na fogueira para o diabo queimar. Mas quando a gente se cala e compartilha com alguém que tem a mesma visão, o mesmo propósito e quer lhe ajudar, aí você tem unidade na oração. Porque a Bíblia diz assim: o que 2 concordarem na terra é estabelecido nos céus. Agora, fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro. Não, é orar, querido. É subir o monte e orar, interceder. E essa palavra, ela traz assim uma profundidade tão tremenda, porque ela fala de intercessão. Tem muita gente aí, querido, dizendo que não precisa de liderança de pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um líder posicionado em oração, Deus ouve. Você pode achar que não precisa, mas Deus respeita esse princípio. E quando você tem pastores segundo o coração de Deus, querido, olha o que eu estou dizendo, não são pastores perfeitos não, porque não somos. Temos um bocado de defeitos, mas nós temos pago um preço para ver você e sua família abençoada. Quando nós temos pastores assim, aí nós podemos ter certeza de que Deus está se movendo em nosso favor. Aí sabe o que acontece?
Houve a batalha, Moisés teve Arão e Hur sustentando as mãos de Moisés, Israel ganhou a batalha. Quando acabou, aí Deus diz assim: Moisés, quem ganhou essa batalha, Moisés? Aí Moisés disse: foi Josué, senhor, lá embaixo. Não, Moisés. Foi eu aqui orando? Foi não, Moisés. Foi Arão e Hur? Foi não, Moisés. Deixa eu dizer uma coisa, Moisés. Quem ganhou essa batalha foi eu. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai escrever minuciosamente essa batalha, para que todo Israel se lembre que da mesma forma que eu dei vitória hoje, eu vou apagar a memória dos amalequitas da terra. Ou seja, todas as vezes que eles se levantarem contra vocês, eu estarei lutando em favor de vocês. Todas as vezes que vocês estiverem fracos, eu vou fortalecer vocês. Todas as vezes que vocês me invocarem para essa guerra, eu estarei nessa guerra com vocês. Nós lemos agora há pouco, no 14, né? Disse o Senhor a Moisés: escreve, deixa lá para que todo mundo se lembre, para que todo mundo saiba, para a memória, num livro, para chegar até o dia de hoje, a igreja dizer assim: olha, Deus deu vitória ao povo lá, Deus continua dando vitória na terra, querido. Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, não é porque nós vamos fazer 6 horas de oração de madrugada, não, é porque nós estamos clamando e buscando o Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira. A vitória vem dele. Não, pastor, nós vamos vestir pano de saco e vamos pular em cima de brasa viva que vai acontecer o milagre. Não é aí não, querido. O milagre acontece quando nós buscamos o socorro do Senhor. Aí ele diz: um coração quebrantado Deus não rejeita. É assim, amado. Existem horas, existem momentos de você lutar, como o pastor Diego trouxe, com a espada na mão, e lutar mesmo, enfrentando Satanás, botando para correr, declarando a palavra. Mas tem momentos que você não vai lutar dessa forma, você vai orar. E tem momentos que você não vai estar orando sozinho, você vai estar orando com alguém do seu lado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem desejo de abençoar a sua igreja. Deus tem desejo de abençoar o seu povo. O que nós precisamos é quebrar paradigmas, quebrar preconceitos formados na nossa mente. Tem igreja lá em Maceió, querido, que já não tem culto dia de quarta. Os irmãos se reuniram, chamaram o pastor, disse: ó, pastor, geralmente dia de quarta tem o jogo do Campeonato Brasileiro, a gente vai para a igreja, é aquela coisa só, vamos fazer assim, vamos deixar o culto só dia de domingo. Aí o pastor disse: beleza. Nós entendemos que o culto de quarta é um culto assim, não, a gente vai, até mesmo no nosso modo de se vestir. No culto de domingo a gente bota aquela roupa, estica o cabelo, bota um salto lá em cima, bota todo arrumado. É domingo, é dia de culto. E quarta, não, quarta eu vou de calça jeans, um tênis velho, mulambento. É o que está na nossa mente, querido. Nós precisamos entender que todo culto é uma oportunidade que eu tenho de estar unido ao Senhor. Como o pastor falou aqui no domingo, eu me uno a Ele em um só espírito. Eu adoro a Ele na quarta da mesma intensidade que eu adoro no domingo. E quando eu começo a entender isso, a minha vida é um estado de culto. Eu estou o tempo todo, querido, trabalhando e orando, me lembrando: rapaz, abençoa o Daniel, Senhor, abençoa a irmã Alice, Pai,
vai lá visitar o leal do Senhor. Ah, Deus, o Tatiano está passando uma luta, e eu estou trabalhando aqui, querido, eu estou andando, eu estou dirigindo, eu estou louvando, aonde eu estiver, eu estou com meu espírito unido ao seu, clamando para que Deus trabalhe em nosso favor. Agora você imagine, eu orando por você, você orando por mim, a irmã orando pelo Lealdo, o Lealdo orando por outro. Quando, meu irmão, se junta essas orações espalhadas na Piraca toda, oh, aleluia, é fogo subindo da terra para o céu e fogo descendo do céu para a terra. As nossas orações chegam diante do Senhor em cheiro suave, e Deus diz: rapaz, ali tem um povo que ora, um povo que intercede, eu vou abençoar. O Senhor disse assim, agora essa ficou melhor, querido, essa ficou mais visível. O Senhor diz assim, escreve no livro. Aí Moisés escreveu no livro, mas Moisés disse: Senhor, ainda é pouco, eu vou erguer um altar aqui. Aí ele ergue um altar naquele outeiro onde ele estava, e ele crava uma bandeira, e ele disse: a partir de hoje, Jeová Nissi. Quando Israel começar a se deslocar, a bandeira vai lá na frente, para que os nossos inimigos saibam que o Deus que venceu hoje vai na nossa frente, e não há ninguém que possa nos resistir. Fique essa bandeira, meu irmão, na frente da sua casa. Coloque na porta da sua casa. Pastor, o senhor está ficando doido, irmão, eu estou falando espiritualmente, querido. Coloque uma bandeira na porta do teu casamento, no teu emprego. Olha, o Senhor é a minha bandeira, Ele vai adiante de mim. Eu não sou religioso, eu sou um dependente do Senhor. Ele ergueu um altar, e nesse altar ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Vamos orar? Vamos orar? Temos ainda alguns minutos. Vamos fazer grupos de 4. Não fique junto com a sua família, não. Se espalhe um pouco aí. Vamos fazer grupos de 4. Deixa a tua família aí um pouco de lado. Se une aí com 4 homens, 4 mulheres. E você vai sustentar a mão do teu irmão e vai dizer: irmão, nós estamos juntos. Deixa a tua mulher, varão, deixa teu esposo, varão, um instante. Ninguém vai roubar ela não hoje. Aleluia. Se junta aí, querido, em oração. Pergunta ao seu irmão: irmão, qual a sua necessidade hoje? Quer que eu ore por quê? Irmão, não tenho nada para orar, então você vai orar por nós. Aleluia. 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 Qual a dificuldade que você está tendo, amado, amada? Aproveite esse momento, ora. Levanta a tua voz em oração, amado, e ora.